Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 3 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na capa: protestos de caminhoneiros param estrada por 25 horas. Na Folha de São Paulo, mercado vê risco de calote de EIC e Bovespa desaba. No Estadão, Dilma sugere pontos de reforma ao Congresso e base aliada já critica. No Santa Portal, deputados debatem projeto de Alckmin que vende bens públicos. No site do Boc News, Praia Grande deve ganhar centro especializado em reabilitação. No G1, Santos e região, Itanhaém e Eldorado registram protestos nesta terça-feira. E no UOL, Senado aprova ficha limpa para cargos públicos. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e a questão da segurança pública é uma das principais preocupações da população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas regionais e também de alcance nacional. E não é para menos, haja vista que os índices de criminalidade crescem, assim como os níveis de violência. Em alguns casos, crimes com requintes de crueldade, de desumanidade, como nunca vistos. São pessoas sendo queimadas vivas, crianças sendo assassinadas no colo materno, enfim, jovens sendo assassinados por conta de um celular, por conta de um par de tênis, senhoras, idosos, gestantes. A violência atinge a todos e segue numa escalada muito perigosa. Exatamente por isso é preciso que as autoridades do setor adotem providências severas, providências rigorosas para conter e minimizar esta sensação de insegurança que afeta a todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, nós vamos tratar desse tema com um especialista, que é o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, mas assim que a Paula Paparelli nos trouxer as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, boas notícias. E depois de tantos dias de chuva, o sol volta a brilhar e a esquentar o clima na Baixada Santista. A previsão é de que o tempo permaneça assim até domingo. A temperatura varia entre 14 e 22 graus em São Vicente. E a Tábua das Marés. As ondas não passam de meio metro. Vamos agora às informações das estradas. O trânsito flui bem no sistema Anchieta Imigrantes na chegada a São Paulo. Está em vigor a Operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta e Imigrantes para quem vai sentido capital e as pistas sul da Anchieta e Imigrantes para quem vem sentido litoral. As demais rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Pois é, como disse a Paula, participe do Jornal em Foque, questione os nossos convidados. Participe como participou outro dia o senhor Donato do Imbaré, que nos encaminhou uma sugestão que foi apresentada ao presidente da CET, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, em programa Dia Desses, a respeito de construção de mais pontes sobre os canais. A sua sugestão, senhor Donato, foi encaminhada ao presidente da CET, que certamente vai entrar em contato com o senhor para lhe oferecer a resposta. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tomé, por que tu não paras de acreditar somente no que podes tocar? Nesta quarta, dia de São Tomé, suas dúvidas o levaram ao encontro de Jesus. Tomé, o mais cético dos apóstolos, um discípulo que precisou ver Jesus para acreditar em sua ressurreição. Por favor, mande-me um sinal. Mande-me um sinal. Nesta quarta, 4 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Eu acredito. Toque as minhas feridas. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. São 8 horas e 12 minutos desta quarta-feira, dia 3 de julho. Nós estamos recebendo o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e também o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver a reportagem, o VT do programa de hoje. Paulo. Chico, depois de 25 horas, acabou na manhã dessa terça-feira o protesto dos caminhoneiros na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Bombas de gás foram utilizadas para dispersar a manifestação. Vamos acompanhar a narração de Marcelo Moura. A ação da tropa de choque aconteceu por volta das 9h30 da manhã de hoje. Logo depois, as primeiras carretas passavam pela Praça do Pedágio. Ao menos nesta terça-feira, não foi aplicada a cobrança dos eixos suspensos. Uma vitória momentânea dos caminhoneiros, já que o governo não deve voltar atrás na decisão. Nós nem queremos e nem estamos brigando pela redução do pedágio. Só não concordamos pagar essa conta. Durante todo o dia de ontem, eles bloquearam a rodovia que liga Cubatão a Guarujá, por onde passam as carretas, com destino à margem esquerda do Porto de Santos. Uma fila de 4 quilômetros se formou. Apesar de uma das faixas em cada sentido ter permanecido liberada, os caminhoneiros que tentavam passar eram impedidos e obrigados a retornar. A manifestação, que estava prevista para durar 72 horas, terminou, mas a reivindicação continua. Nós vamos continuar brigando, lutando, defendendo até que as autoridades, o judiciário possa rever esse quadro e que nós possamos trabalhar sem esse fardo amargo que o governador está impondo ao caminhoneiro. Muito bem, aí está a reportagem sobre o episódio de ontem na rodovia Cônego Domênico Rangoni. Eu gostaria, Coronel Delbel, o senhor como secretário de Segurança, que o senhor fizesse uma avaliação de todas essas manifestações aqui na nossa região, especialmente em Santos. Como é que o senhor tem avaliado essas manifestações? Muito obrigado pela presença, bom dia. Eu é que agradeço, bom dia Rodolfo, bom dia quem nos assiste. Na realidade, na nossa região, felizmente, a gente não teve o nível de violência que tivemos em outros locais do estado e até do país. Evidente que em Cubatão, em São Vicente, tivemos episódios de saque, atos de vandalismo. Aqui em Santos foi muito mais tranquilo comparativamente a outras cidades do estado e região.
Eu entendo que esse movimento, num primeiro momento, ele causou espanto a todos, era uma ação totalmente inesperada. Não quero tirar a legitimidade das manifestações, evidentemente, mas no caminho, né, em anexo, vieram aqueles vândalos que realmente assustaram e disseminaram terror entre as pessoas, entre comerciantes, entre idosos, jovens, na nossa região. A gente acredita que houve, inclusive, algum encolhimento do próprio Estado no sentido de coibir essas ações, sob o ponto de vista que, se tivesse que coibir, estaria coibindo um movimento democrático, reivindicatório, legítimo das pessoas. Então, as coisas se misturaram e talvez o próprio Estado tenha recuado na hora que não deveria ter recuado. Sim. E talvez tenha permitido o crescimento. Exatamente. Então, estabeleceu-se aí uma nova ordem social, vamos dizer assim, talvez em todo o país, em que parte das autoridades não saibam muito bem se é para evitar, se é para reprimir, se não é para reprimir e assim por diante. Talvez isso seja até próprio das lideranças, que também não sabem direito o que fazer. Então, como transmitir qualquer orientação se as pessoas não sabem, se os líderes não sabem ainda o que fazer? Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Como é que você está avaliando toda essa movimentação, essas manifestações aqui na região? Bom dia, Chico, bom dia, Coronel, bom dia ao telespectador. Eu confesso para você, Chico, que eu comecei muito contente com essa manifestação, a parte pacífica dela, cívica. Creio que nós, nesse momento, temos que começar a refletir com mais propriedade sobre o que está acontecendo, porque me parece que o primeiro movimento está nos conduzindo a uma segunda fase, que é a fase que nós vimos no vídeo aí, por exemplo, setorial. Agora já começaram os caminhoneiros. Hoje nós temos uma manifestação de médicos, provavelmente nos próximos dias teremos de estivadores. E assim as categorias profissionais, nas suas reivindicações mais do que justas, setoriais, vão começar a tomar as ruas. Eu acho que as autoridades que ainda estão atônitas até o presente momento têm que começar a tomar alguma diretriz, eu não digo reprimir, mas pelo menos organizar essas manifestações, se é que é possível organizar manifestações. Mas eu diria organizar no seguinte sentido, quer dizer, precisa se disciplinar, não há como se permitir que se pare estradas, certo? Então, algumas manifestações, até quando elas são comemorativas, tipo o campeonato de futebol, então, tem locais próprios. Aqui em Santos é a Praça Independência, em São Paulo é na Avenida Paulista, enfim, que os manifestantes se desloquem para locais que não causem mais transtornos à sociedade. Porque o que se espera, na verdade, creio eu, por parte desses manifestantes, é que o seu apelo seja ouvido pela sociedade e que seus pleitos sejam ouvidos também pelas autoridades. Então, uma manifestação com caráter de bagunça, com caráter de arruaça, certo? Nós já vimos esse filme antes, Chico. Então, eu temo que isso aconteça. Eu acho que as pessoas mais esclarecidas, aquelas que estão neste movimento, precisam ter isso em mente. Porque nós estamos aqui com o coronel, que hoje é secretário municipal da Segurança, mas já foi o comandante da área militar aqui em toda a região e sabe dos problemas que a Polícia Militar já tem com o combate aí à criminalidade. Se nós ficarmos deslocando policiais, tropas para essas manifestações, não tem ambiente mais propício aí para os marginais para atuar enquanto isso acontece. Como é que você vê isso? De fato é isso mesmo? Isso é fato, evidentemente. O número de policiais, os meios, os recursos da polícia de qualquer lugar são finitos. Sim. Então você tem X homens, mulheres, viaturas, equipamentos. Se a gente tiver que alocar parte desse efetivo, ou grande parte desse efetivo, para esses casos de manifestação social descontroladas, evidentemente que vai fazer falta no policiamento preventivo e até repressivo na nossa região. Muito bem. Coronel, o senhor já comandou a Polícia Militar na cidade de Santos, já comandou a Polícia Militar em toda a região e hoje está há 6 meses à frente de uma nova experiência, a Secretaria de Segurança do município de Santos, que tem um outro perfil, é uma guarda mais patrimonialista do que propriamente uma guarda de enfrentamento, etc.
Que avaliação o senhor faz desses primeiros 6 meses à frente da Secretaria de Segurança? Olha, Chico, eu vou confessar, eu achei que pela minha experiência de 27 anos na nossa região, eu já conhecesse muito bem Santos. E eu devo confessar que eu estou redescobrindo Santos em alguns aspectos. Agora eu estou conhecendo Santos pelas entranhas, né? Está sendo uma experiência muito interessante. Evidente que num primeiro momento você tem que tomar pé da situação, aprender a fazer um diagnóstico, né? Tanto de guarda municipal, quanto de sistema de monitoramento, quanto de defesa civil e outros projetos que estão implantados e outros em curso. Lidar com o orçamento também. Essa é a parte mais terrível de você ter que se equilibrar no orçamento. É uma experiência extremamente gratificante e interessante. Eu posso dizer que, a partir deste momento, nós já estamos começando a colocar em prática aquilo que foi projetado bem no início do governo, fruto do programa de governo do prefeito Paulo Alexandre. Rodolfo Amaral. Coronel, aproveitando essas manifestações nas ruas, que tem aí centenas de cartazes com pleitos dos mais diferenciados, e aproveitando também o resultado de todas as pesquisas de campo que são feitas aí com relação a pleitos da sociedade, a gente sempre enumera as áreas de saúde, educação e segurança pública. É um pleito aí muito permanente em todas as pesquisas. Eu fui fazer um levantamento aqui em âmbito nacional, com os 3 entes federativos, a União, os estados e municípios, quanto é que se disponibiliza do total de gasto do setor público para a área de segurança pública. E vem, ano a ano, na razão de 2%. Varia 2,1%, 2,2%, que é um índice que me parece muito pequeno. Aqui em Santos também veio nessa atuada aí, por exemplo, o atual exercício, os 28 milhões que foram destacados no orçamento, dá 1,76%. Eu pergunto, como é possível fazer segurança pública com uma participação tão pequena do ponto de vista orçamentário? Sua colocação se refere ao ponto de vista municipal? Na verdade, o índice se dá nas 3 esferas. Sim, nacional, 2%. No caso, o nosso reflete, do município, eu entendi. Sob o ponto de vista municipal, eu acho que eu vou te responder fazendo uma colocação que talvez até surpreenda. Eu acho que a Secretaria Municipal de Segurança, ela tem que mudar o seu perfil. Por quê? Hoje em dia, a maior parte das demandas que a Secretaria Municipal de Segurança recebe não são da área dela. Pedido de policiamento da Polícia Militar, pedido de investigação de tráfico de entorpecente e vai por aí afora. Então, a gente percebe claramente que uma parcela considerável do cidadão santista, ele deposita na Secretaria Municipal de Segurança uma ação que não é própria dela, e sim do Estado. E, pela experiência que a gente está tendo na Secretaria, a gente vê que, por outro lado, a Secretaria Municipal de Segurança, ela passa a atender algumas demandas da nossa cidade em que ela carece de um poder maior, um poder de polícia administrativa maior. Então, eu acho que a médio e longo prazo, e essa é uma sugestão que eu já fiz para o prefeito, que está em análise, e é evidente que é polêmica, eu acho que nós temos que transformar essa secretaria numa secretaria de posturas. Quem ganharia com isso seria a cidade. Nós teríamos muito mais agilidade em relação à resposta para a nossa população dessas demandas que nós temos na cidade que ainda não conseguimos atender com a rapidez esperada. Então isso passaria por uma reforma administrativa, porque, de repente, uma secretaria de posturas colidiria com atribuições de outras secretarias. Sim, no caso, sem por dúvida. exemplo, da Secretaria de Por isso que eu disse, Edificações, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu coloquei que é polêmico, claro, tem que ser muito bem estudado isso, não pode ser uma coisa passional, sim, mas eu acredito que seja caminho. Nós fizemos um estudo lá, existem algumas experiências exitosas aí em outros estados e municípios nesse sentido, de você caminhar para esse lado. Então, hoje, a Guarda Municipal, ela faz a guarda patrimonial, né, e presta apoio para serviços que a Prefeitura executa. Então, se eu vou executar uma força-tarefa em âmbito de Prefeitura, não com outros órgãos de outros entes, você manda a Guarda Municipal, ela não executa.
ela vai dar garantia para o fiscal executar, né? E a gente sabe que o número de fiscais das diversas áreas não é um número suficiente para atender todas as demandas que a gente tem. Então, eu tenho discutido muito isso com o próprio ouvidor, o Jordão, e a gente está formatando alguma coisa nesse sentido. Isso não quer dizer que é evidente que o prefeito vai autorizar, que isso vai dar certo ou que eu esteja com a razão, né? É apenas um estudo, um esboço, é um caminho que a gente quer seguir. Coronel, o senhor teve uma experiência ímpar aí na Polícia Militar, inclusive na região, repito, comandando aí a PM em toda a região. Toda vez que a gente fala de segurança pública, a gente cai sempre na questão financeira, recursos para a área de segurança pública. Aqui na nossa região, nós temos uma verba que é da ordem de 100 milhões de reais ano, que é a verba Haddad, destinada para o turismo, que tem a ver com a sazonalidade, tem com aquele período mais crônico aí, que inclusive há o reforço policial. Com toda a sua experiência, partindo do fato que praticamente todas as cidades têm ou Secretaria Municipal de Segurança ou tem a sua Guarda Municipal. Do ponto de vista de uma ação metropolitana no sentido da segurança, principalmente do ponto de vista da logística, utilizando-se aí a alta tecnologia como apoio para a Polícia Militar. O que os secretários, o pessoal da área de segurança das prefeituras, têm discutido em âmbito regional? Quer dizer, como amenizar esse sofrimento, talvez até pleiteando uma parte dessa verba Haddad para investimento de segurança pública. Olha, não houve efetivamente, por enquanto, nenhuma iniciativa nesse sentido, de nós metropolizarmos esse problema, o que seria uma solução bastante interessante. É que, ao longo do tempo, a expertise desenvolvida pelos municípios que fazem, por exemplo, a Operação Verão é tão grande que já funciona quase que no automático. No nosso caso aqui em Santos, a partir deste mês, lá na Secretaria Municipal de Segurança, a gente já começa a formatar a Operação Verão para dezembro, isso em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil. O que nós pretendemos, num futuro próximo, é desenvolver a Operação Verão mediante atividade delegada, ou seja, o município, e aqui em Santos foi aprovado recentemente na nossa Câmara, a lei encaminhada pelo prefeito Paulo Alexandre, que possibilita o município conveniar com o Estado para que tenhamos aqui atividade delegada. O policial militar, ele é contratado na sua hora de folga, evidentemente que eu estou resumindo bastante, para trabalhar no município, para o município. Ele trabalha fardado, ele trabalha com a viatura da Polícia Militar e o principal, com todas as garantias do Estado, em termos de seguro e assim por diante. Então não há uma quebra de capacidade do policial agir nas nossas ruas. Com isso, você ganha quase que instantaneamente um efetivo maior nas nossas ruas. E o bico fica, de certa forma, que era institucionalizado, fica eliminado. E com isso, o que nós pretendemos, repito, num futuro, é desenvolvermos a atividade delegada com o dinheiro do próprio município, em vez de você pagar hospedagem, alimentação e outros recursos que a Operação Verão requer, você já paga diretamente para os policiais da região executarem a atividade delegada. Uma coisa importante, você tem aqui em Santos, por exemplo, a média de reforço policial que nós recebemos em Santos especificamente é de 60, 70 policiais militares, reforço externo. E isso acarreta o quê? Um gasto para a prefeitura hospedar, bancar alimentação, enfim, e outras despesas para receber esse efetivo. Ora, se eu gasto esse dinheiro para hospedar e alimentar essa tropa, por que não gastar esse dinheiro menor, inclusive, para pagar uma atividade delegada para policiais que já trabalham na nossa região, trabalharem aqui em Santos? Então, o conceito é esse. Perfeito. Secretário, nós vamos, peço sua licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Tempo de saúde. O governo federal vem adotando medidas para diminuir o tempo de espera das cirurgias e aumentar o número de próteses dentárias para quem precisa. Agora eu posso sorrir. O atendimento foi ótimo, o processo foi super rápido. Próteses dentárias e cirurgias na hora certa é mais qualidade de vida e saúde para todos os brasileiros. Procure uma unidade de saúde ou ligue 136 e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. 8 horas e 32 minutos e nós estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 3 de julho, e que recebe o secretário de Segurança do município de Santos, Coronel Sérgio Delbel, e o colega jornalista Rodolfo Amaral. E agora vamos ouvir uma pergunta de um internauta, não é isso, Paula? Isso, Chico. É o Edson, ele é morador do Bom Retiro. Ele pergunta para o coronel: como a Guarda Municipal pode atuar para solucionar o problema de usuários de crack na nossa cidade, coronel? Esse é um problema sério. Esse é um problema, eu agradeço pela pergunta, ele é importante. O problema de drogas, especificamente do crack, é uma epidemia que já está instalada, não é em Santos, isso daí é um fenômeno no nosso país, e não se combate só sob o ponto de vista policial ou policialesco. Ele tem que ser multidisciplinar. Nesse sentido, o próprio prefeito Paulo Alexandre tem nos reunido, o vice-prefeito secretário Eustácio, juntamente com a secretária Rosana da Assistência Social, o Calvo da Saúde, enfim. Já está formatado um modelo aqui em Santos para a gente fazer frente ao tratamento, à retirada dessas pessoas da rua, não compulsoriamente, evidentemente, mas para tratá-las. Então, a polícia compete combater o uso, né, o tráfico de qualquer que seja o entorpecente, mas o tratamento, a ponta final, ela não é mais vista pela lei como com medidas punitivas em termos de cadeia, condenações e assim por diante. É um problema que tem que ser também discutido e dividido com a sociedade, que muitas vezes, eu costumo dizer, o melhor batalhão de segurança pública que existe é a família. E a gente tem hoje em dia, desde crianças de 8, 9, 10 anos já usuárias de crack, até idosos que começam tarde, inclusive no mundo das drogas, e já se viciam no crack. Uma barbaridade. Então é um problema realmente muito preocupante. Mas o mais importante é que a gente não veja só sob o prisma policial a solução desse mal. É o flagelo das drogas. E antes de passar para o Rodolfo Amaral, só para não perder a oportunidade, em cima disso que o senhor está dizendo, Coronel, como é que o senhor vê essa tese da descriminalização do uso de drogas? O senhor é a favor? Não, não sou. Existem vários países de primeiro mundo, vamos dizer assim, vamos pegar a Holanda, vamos pegar a Suíça, vamos pegar a Suécia, que experimentaram
essa descriminalização e depois se arrependeram. Se você pegar o caso da Holanda, especificamente Amsterdã, eles já não estão tão liberais no consumo de drogas como eram no passado. Eu mesmo visitei, num estágio da polícia que nós fizemos lá na Holanda, na Real Academia de Polícia da Holanda, eles nos levaram a várias praças que eram específicas, reservadas pelo Estado para os consumidores de drogas, né? Não só de maconha, coisas muito mais pesadas, em que parava uma ambulância UTI, uma viatura de polícia, já existia lá toda uma estrutura para fornecer seringas e até drogas para essas pessoas. Era uma coisa lamentável, era um bando de zumbis confinados numa praça, olhares curiosos no entorno, assistindo aquele espetáculo dantesco e triste, né? E eles já recuaram nessa política. Tanto é que estão limitando até aquela venda, a famosa venda de maconha nos cafés lá de Amsterdã. Eu acredito que se você libera o uso dessas drogas, você está dizendo para a sociedade que elas não fazem mal, que você pode consumir. A realidade é que as pessoas acham que um cigarro de maconha, ele não vai fazer mal. Eu não vou discutir cientificamente isso, eu vou falar o que eu vi na prática, na minha profissão de quase 34 anos na rua. O camarada, quando acaba de fumar um cigarro de maconha, consome qualquer tipo de droga, ele está com o discernimento dele alterado. Se ele está com o discernimento dele alterado, ele não pode conviver socialmente, pelo menos naquele momento. Ele representa um perigo para a sociedade e para ele mesmo. Rodolfo Amaral. Coronel, eu confesso que toda vez que, embora goste muito de estatística, toda vez que pego os números da segurança pública, eu fico, sinceramente, muito assustado. Eu vou citar alguns aqui, Chico. O ano passado, no estado de São Paulo, ocorreram 122 mil prisões. Foram retirados da rua 73 toneladas de entorpecentes. Foram recuperados 83 mil veículos que foram roubados e retiradas aí, apreendidas na rua, 17 mil armas. Então, quando a gente pega, na verdade, essa situação, essa estatística, a gente vê que a situação é absolutamente assustadora. Mais uma vez, aproveitando a experiência do Coronel Delbel, eu pergunto, é possível a gente fazer um PAC aí, ou talvez o PAS, o Plano de Aceleração da Segurança? Ou seja, qual é a medida que se possa fazer de curto prazo, usando, sobretudo, a tecnologia? Porque, às vezes, eu fico vendo o guardião, até aquele guardião cidadão simples com um radinho na praia, e fico pensando que qualquer habitante, morador da cidade, que tivesse, por exemplo, com o Nextel, se tivesse um ID da polícia, poderia dali mesmo bater um rádio e falar imediatamente. Quer dizer, como é que a gente usa a tecnologia, faz um pacto com a sociedade para reverter esses números? Porque não há mais espaço nas prisões. Eu tenho aqui as estatísticas das prisões também, são assustadoras. 200 mil presos. O ano passado fechou com 194 mil presos, 22 mil presos a mais do que no ano anterior. Quer dizer, dos 122 que foram presos, 20 mil ficaram na cadeia, certo? 100 mil voltaram para as ruas. Quer dizer, então como é que a gente faz isso? E os presídios, inclusive os novos, estão superlotados. Então, eu acho interessante a sua colocação. E um sonho de consumo que eu tenho desde os tempos que eu estava na ativa é que houvessem vários programas demoradíssimos para nós debatermos esse assunto, porque isso não se responde tão facilmente. O que eu gostaria de salientar da sua colocação, e você é um homem dos números, um especialista nisso, é que o Estado, por meio da Polícia Militar, da Polícia Civil, de longa data optou pela política de resultados em relação à polícia, seja ela qual for. Então, a cada divulgação de estatística criminal, comemora-se ou se dá desculpas, né? Se tenta explicar por que aumentou o número de homicídio, de latrocínio, de roubo de carro, de furtos, por que caiu. Quando cai, fala que foi a eficiência da polícia e evidentemente que foi a eficiência da polícia também, mas não é só isso. Sim. Por outro lado, você fez uma mensuração agora há pouco, esses números que você citou, isso demonstra a força da polícia,
o quanto a polícia tem trabalhado, mas que nem sempre reflete positivamente nas estatísticas. Então, quantas pessoas você disse que foram presas? 122 mil. 122 mil pessoas presas. Essas pessoas... A cidade inteira, né? Exatamente, maior do que muito município. Isso quer dizer o seguinte, que essas pessoas não foram se entregar para o delegado, não foram lá na delegacia. Elas foram presas pela polícia militar, pela polícia civil... 105 mil em flagrante. Em flagrante. Então, isso demonstra como as polícias, como as guardas municipais trabalham. Mas nem sempre isso reverte em queda das estatísticas. Por quê? Nós não podemos medir a eficiência da polícia por estatística criminal, e sim por produtividade. Por quê? Os vetores que contribuem para o aumento ou diminuição da estatística criminal são inúmeros. E as polícias não atuam em todas essas áreas. Nós tivemos o caso, me desculpe se eu estiver estendendo. Por favor, fique à vontade. Nós tivemos o caso mais recente de comoção aí do país todo, do menininho colombiano, boliviano, 5 anos de idade, um tiro na cabeça, muito bem. O autor desse disparo, ele já estava preso pela polícia, pela justiça. Ele recebeu um benefício no Dia das Mães para ir para as ruas e não voltou mais e cometeu esse crime. Isso quer dizer o seguinte, a culpa é da polícia? Não, a polícia já tinha prendido esse camarada. A justiça já tinha condenado esse camarada. Mas as leis no nosso país, elas são distorcidas. Então, permitem que cerca de 20 mil pessoas, 20 mil apenados, vão para a rua nessas saídas temporárias, em época de Páscoa, Natal, dia do Batman, dia do Peter Pan, e não voltam. E não voltam mais. E eles continuam a cometer crimes. E a polícia tem que retrabalhar para recapturar essas pessoas, e a justiça tem que condenar e assim por diante. E a conta só se cobra da polícia militar ou da polícia civil. Então, eu fico muito à vontade para falar nesse assunto, mesmo quando eu usava farda, eu falava exatamente a mesma coisa. A conta que se dá para a polícia pagar da segurança pública é injusta. Por isso que eu acho que muitas vezes não é só questão de aumentar o investimento na área da segurança. Se você mudar algumas leis, e eu não sou favorável que se aumente o número de anos de cadeia, não. Só se cumpra o que está aí, já é muita coisa. E se reveja esse sistema aí de progressão da pena, de saídas temporárias, que já vai melhorar muito. Mas, coronel, veja, o contrabando de armas e o contrabando de drogas, de entorpecentes, né, acabam sendo as grandes motivações do crime. Sim. No entanto, o que se observa é que o policiamento de fronteiras, que é de competência federal, porque as drogas e as armas entram, e o Brasil não produz armas. Então, como é que tem tanta arma? 17 mil armas apreendidas em São Paulo. Não, Chico. No país inteiro. Então, veja, não caberia uma maior ação federal, até mesmo das Forças Armadas, sem dúvida, no sentido do combate ao crime nas fronteiras do país? Sem dúvida nenhuma. Isso daí é líquido e certo. Mas eu acredito que os colegas da Polícia Federal tenham também as suas dificuldades, até pelo efetivo em relação à área de fronteira do Brasil. O Brasil tem uma parte muito considerável também, que é litorânea, o que dificulta bastante esse serviço de vigilância. E eu quero só respeitosamente discordar em relação às armas. O Brasil é um produtor mundial de armas. O Brasil é um exportador de armas. E essas armas que a gente se refere que são apreendidas com esses bandidos, com esses assassinos, a maior parte é arma de circulação nacional. Não vem por fronteiras. O que vem por fronteiras é parte da droga e essas armas mais sofisticadas, esses R-15 e assim por diante. E coisas do gênero que a gente observa na mão de fascínoras. E a gente sabe também que é via mais lá para baixo que entra, né? Muitas vezes via Paraguai. A gente já viu inúmeras reportagens aí na televisão do como é fácil você adquirir uma arma
no Paraguai, por exemplo, né? É extremamente fácil. Daí entrar no país é um pulo. Mas, evidentemente que... Agora, as Forças Armadas, elas têm um papel fundamental nesse processo. Sim. Me parece. E acho que elas precisariam ser acionadas, porque hoje, quais são os inimigos da pátria? Realmente... Os inimigos da pátria me parecem muito claros. As drogas, os entorpecentes e as armas. Esse contrabando de armas que qualquer metralhadora, qualquer jovem, em qualquer morro... É verdade. Aparece na televisão portando uma metralhadora que derruba helicóptero. É isso mesmo. Isso não é possível acontecer num país como o nosso. E acontece com a maior naturalidade, né? Então, é preciso que também haja uma participação mais efetiva das Forças Armadas no combate a esse crime. Rodolfo. Chico, eu fico perplexo porque, repito, como eu gosto de números, tem algumas coisas que me deixam atônitos mesmo. Por exemplo, no ano passado, só o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, em segurança pública, investiu 14 bilhões e meio e mais 3 bilhões na administração penitenciária. Quer dizer, deu quase 18 bilhões de reais, que é um custo bem maior do que mais de 20 estados brasileiros, só a segurança pública de São Paulo. Não há dinheiro que chegue, não há dinheiro que combate, e mesmo assim nós tínhamos 120 mil pessoas para prender na rua e todo esse cenário que nós nos reportamos. Então, eu fico me perguntando, quer dizer, por isso que eu quero aproveitar a experiência do Delbel, porque alguma coisa precisa ser feita, porque com tantos recursos, quer dizer, e nós não podemos nos esquecer que o Estado de São Paulo, eu sempre digo isso, só tem 3% do território brasileiro. Quer dizer, então é como se nós tivéssemos uma pequena ilha dentro do Estado brasileiro, matando um ou outro, brigando um ou outro, fugindo um do outro. Quer dizer, como corrigir isso com tanta tecnologia? E até com recursos. O senhor falou que nem é caso de tanto recurso, tanto investimento. Agora há pouco, quando foi falado sobre o crack, eu esqueci de citar. O governo federal instituiu um programa, me parece muito interessante, é multidisciplinar, Crack é Possível Vencer. E, por determinação do prefeito Paulo Alexandre, algumas secretarias deste município, eles aderiram a esse programa, dentre elas a Secretaria Municipal de Segurança. Isso vai permitir que nós recebamos vários recursos do governo federal em termos de equipamentos. Nós vamos receber uma base móvel, que é uma central de monitoramento com 20 câmeras. Ela possui uma câmera e nós vamos receber 20 câmeras que serão colocadas em áreas já previamente catalogadas pela questão do consumo do crack. E vamos ter uma equipe multidisciplinar focada só para esse tipo de ação na nossa cidade. A secretária Rosana, a Secretaria de Assistência Social também aderiu, assim como a Secretaria Municipal de Saúde. E cada secretaria, evidentemente, vai receber os seus equipamentos, seus recursos para melhorar eu não vou dizer no combate a esse problema, né? Mas na lida desse problema. Secretário, peço licença mais uma vez, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Febre. E você tá com manchas vermelhas pelo corpo. Minha cabeça tá doendo. Meu corpo também. Isso pode ser dengue. Eu vou te levar ao médico, filha. Fique atento aos sintomas da dengue. Em caso de suspeita, beba muito líquido e vá imediatamente a uma unidade de saúde. Não tome medicamentos sem orientação médica. E se sentir dores abdominais e vômito, retorne imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o Jornal em Foque, 8 horas e 51 minutos, Santa Cecília TV ao vivo. E temos mais pergunta de internauta, não é isso, Paula? Chico, agora é a pergunta da Lúcia, ela é da Aparecida, moradora da Aparecida aqui de Santos. Ela pergunta para o coronel: o senhor acha que a redução da maioridade penal vai ajudar a diminuir os casos de violência? Olha, eu não sei se isso reduz os casos de violência, mas eu acho que se você não tiver limite de idade, como em alguns países, é melhor. Se não reduz o problema da violência, pelo menos reduz a sensação de impunidade que nós temos em relação aos menores adolescentes que praticam esse tipo de crime. Como é que funciona em alguns países? Cada caso é um caso. A justiça não se importa com a idade da pessoa. Ela analisa aquele caso e aquele autor daquele crime. Se a justiça chegar à conclusão que ele tem discernimento, que ele tinha discernimento no momento que ele cometeu o crime, se ele tinha total discernimento, ele é punido como um adulto qualquer. Isso vale também o contrário. Se um adulto cometer um crime e a justiça chegar à conclusão que aquele adulto, por algum problema, não tinha discernimento, a pena dele é proporcional à responsabilidade que ele era capaz de ter naquele momento do cometimento. Então, eu não sou a favor da redução da maioridade penal. Eu sou a favor de não ter limite para Até porque, se reduzir para 16... Exatamente. Nós vamos ter menor com 15 anos, 11 meses e... vai cometendo da mesma maneira, né, Rodolfo? Eu queria até questionar o coronel, porque em várias outras oportunidades, ele sempre, quando se reporta a questão da segurança, diz: olha, segurança não é só um problema de polícia, problema de família, de educação e tudo mais. E tem uma incidência, tem um fato que eu acho muito preocupante desse país, que pouco se dá atenção. Eu vou citar só as estatísticas do estado de São Paulo. A cada 10 anos, nós registramos no estado de São Paulo 1.100.000 crianças que nascem filhas de mães de 10 a 19 anos, ou chamada gravidez precoce. Se 10% desse universo virar menor infrator, a cada 10 anos nós colocamos 100.000 menores infratores nas ruas. Quer dizer, como combater isso? Como orientar isso? Quer dizer, como é que a polícia pode ajudar o restante da administração a pensar dessa maneira, ou seja, vamos na origem do problema? Rodolfo, eu acho, e eu volto a dizer, eu fico à vontade para falar isso hoje, sem a farda, porque eu também falava quando eu usava farda. Eu acho que muitas vezes o discurso da polícia, ele é subserviente em relação ao Estado. Então, muitas vezes é mais fácil você encontrar como um ponto de foco o culpado pela instabilidade em termos de segurança e apontar as polícias, do que apontar outras mazelas, outras falhas do Estado e da própria sociedade. Então, eu acho que esse ponto é crucial. Se você visita áreas mais vulneráveis, não estou dizendo só da nossa cidade, da região, do nosso país, e eu já fiz isso em alguns lugares, por força até da minha profissão, você vai ver que a cultura nesses locais mais vulneráveis é esse. Muitas vezes aquela menor, aquela adolescente, o grande status dela é ter o filho com o traficante, seja com idade que for. E evidentemente que na teoria
essa criança, que é um brasileiro, vai crescer num caldo sem muita perspectiva de futuro, visto que os modelos são totalmente deturpados. Mas quando a gente toca nesse assunto aí de educação sexual ou de planejamento familiar, aí já se entram outras polêmicas. Que, aliás, é uma das prioridades, deveria ser uma das prioridades deste país, o planejamento familiar. Então, a gente faz meio que a política do avestruz, enquanto isso, tem uma geração aí que já está crescendo nesse caldo que você citou. Eu acho que caberia às polícias colocarem um pouco mais o pescoço para fora e terem um discurso mais proativo em relação a apontar essas situações. Claro que a polícia não pode solucionar esses problemas, cada um no seu quadrado, mas eu acho que para a polícia convergem várias mazelas aí da sociedade e muitas vezes ela não devolve para a sociedade e leia-se Estado também. Secretário, discute-se pouco também a questão da legislação, da mudança da legislação penal. Recentemente estamos vendo crimes bárbaros pelo país, no estado de São Paulo, enfim, pessoas sendo queimadas vivas, crianças sendo assassinadas no colo materno. Sim. Enfim, é uma sucessão, é uma rotina trágica que este país vive, né? Que nós enfrentamos, e pouco se fala da legislação penal. Ontem mesmo aqui, o ex-deputado federal, advogado Gastone Rigg, dizia o seguinte: enquanto se perde tempo com o plebiscito da reforma política, que ninguém vai entender nada, imagine o voto distrital sendo explicado numa votação plebiscitária, né? Ele dizia que plebiscito é sim ou não. Por exemplo, pena de morte, sim ou não? A favor ou contra? Isso é matéria de plebiscito. Sim. Não é o contrário. Claro. Como é que o senhor vê essa questão? Não é hora de se modificar, de fato, a legislação? É assim, eu acho o seguinte, muitas vezes a gente pede penas mais rigorosas para determinados crimes. A gente tem aquela ânsia de justiça, né? Aquela sede de fazer justiça, e é mais do que legítimo isso. Eu não creio que você mudar, aumentar a pena, resulte em alguma coisa em termos de prevenção, de redução. Eu acho que se a gente conseguisse ter leis de processo penal, né, mais ágeis, que permitisse a efetiva condenação e menos benefícios, por causa dessa maldita progressão da pena aí, que só beneficia quem não deve, aí nós já teríamos um caminho bastante exitoso pela frente. Ou seja, camarada que é condenado a 30 anos por um crime desses aí que causam comoção na sociedade, se ele ficar 30 anos na cadeia, tá bom demais. Mas ele não fica. Ninguém fica. Ninguém pode ficar na cadeia mais do que 30 anos pela lei brasileira. Se a gente fizer uma pesquisa, se a imprensa fizer uma pesquisa, quantas pessoas cumpriram penas aí de 25, 26, 22 anos, vocês vão se surpreender, as pessoas vão se surpreender. Esse número tende a zero no universo que nós estamos dizendo, né? Então, se as pessoas efetivamente ficassem presas pelo número de anos pelos quais foram condenados, já estaria bom demais. Então, a gente tem que ter mais celeridade processual e menos benefícios da lei. É só isso. Cumprir aquilo que a lei estabelece já estaria bom. Na minha opinião, sim. Coronel, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Eu quero aqui registrar os nossos agradecimentos pela sua presença. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Chico, Rodolfo. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez pela sua participação. Agradeço a toda a equipe. E amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.